Eu era negro, pobre da favela. E que a hora assim que eles descobrissem que eu era negro já era o suficiente para eu perder o emprego. Mas eu acreditei na minha mãe. Minha mãe disse que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. A minha mãe me motivava não com a bola, com a bicicleta. Na época não tinha um smartphone, né? Então, para me motivar, ela dizia que eu era bonito, sendo quem eu era. Seu primeiro emprego formal, vamos dizer assim, foi aos 13 anos como office boy, não foi isso? Sim. E aí, você lembra dos principais ensinamentos, dos principais insights que você teve na adolescência trabalhando como office boy? Porque eu acredito que Deus nos dá fases na vida para a gente aprender, para um dia a gente viver aquilo no futuro de forma mais avançada, mais intensa. E aos 13 anos você começa nesse trabalho, o que mudou na sua vida? O que você acha que foi mais importante para você nessa época para aprender? Endereço. O meu primeiro endereço foi em sacar carvão com 8 anos. Uhum. E eu já me sentia empreendedor porque eu copiava a minha mãe. Uhum. Tipo, eu tinha um propósito, eu queria atender, servir, eu queria levar o café da manhã para casa, para 9 pessoas, que era a família. Bom. E aquilo me tornava, eu tinha uma sensação de um ser muito importante em fazer isso. Então, para mim, o espírito de empreendedor veio de copiar a mãe, do que ela fazia para a família. Depois eu fui praticar isso no CNPJ, que não tem nada a ver, nem registrado, era um negócio totalmente informal. Depois eu fui catar latinha, aí eu fui empreender para mim. Quando eu arrumei um trabalho de office boy, eu só dei continuidade no mesmo espírito que eu já tinha. Eu fui trabalhar para mim. Hora nenhuma eu achei que eu estava trabalhando para alguém ou que alguém estava ganhando dinheiro nas minhas costas. Eu entendi que eu trabalhava para mim, que eu tinha uma oportunidade. Então, por que não trabalhar 12 horas por dia? Ah, mas eles não pagam hora extra, a lei não exige. Não, eu não estou trabalhando para a lei, eu estou trabalhando para mim. E eu comecei a me dedicar nesse lugar. Alguém percebeu, e era uma comunidade judaica, alguém percebeu e me deu mais trabalho. Eu executei aquilo com orgulho danado, entendendo que se estavam me dando mais trabalho, é porque confiavam em mim. Então eu fiz mais e me deram mais trabalho. Mas na terceira vez que me deram mais trabalho, me deixaram um espaço para eu conseguir ter até mais, mas eu tinha que buscar, deixavam eu ganhar. E lá eu comecei uma carreira empreendedora no CNPJ que não era meu. Lá eu nunca quebrei. Eu quebrei 6 vezes, mas lá não. Lá eu só cresci porque eu não tinha passivo, eu só tinha ativo. Eu copiava, pegava a mentoria do chefe, do supervisor, do gerente, do patrão. Eu fui pegando mentoria. Gente, eu ficava copiando o que eles faziam e eu nunca me considerei menos inteligente. Então eu copiava, repetia, não reinventava a roda não. Eu fazia exatamente o que eles faziam do meu jeito. Trazia para a minha realidade, dentro da minha possibilidade e fazia aquilo que eu via dando certo, como eu via na favela. Então, na realidade, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa com 13 anos, eu só trouxe os ensinamentos do que eu copiava lá atrás. Os valores da minha mãe que eu ensinei, que eu aprendi com a família, né? Sempre forte dos meus valores, fazendo aquilo que eu acho que é justo. Eu já fazia sustentabilidade. Essa coisa de ser sustentável, socialmente correto, eu já fazia. Eu entrava no banheiro do parque, porque era um parque de diversão, uma multinacional, do Play Center. Eu entrava no banheiro, todo mundo usava, porque é meio que público do parque. Eu economizava água, papel e deixava limpo para quem entrar depois. Eu fazia para mim. Sustentabilidade. Eu viajava muito depois por esse mesmo grupo. Eu ia no hotel, eles me colocavam em ótimos hotéis. Eu nunca usei mais que uma toalha, mesmo tendo 5, 6 toalhas. Sustentabilidade. Eu usava uma toalha que eu entendia que era sem sentido com a própria natureza, com a minha vida, eu usar 5 toalhas e pisar nelas, porque estava pago. Então, essa coisa da sustentabilidade e a solidariedade eu trago lá de trás, tá? Então, na realidade, eu só vim copiando. Quando eu arrumei esse trabalho com 13 anos, eu só repeti os meus valores. E eles, quando você tem valores que você aprende na base, se você aceitar ouvir, ele funciona em qualquer lugar. O que a gente está aprendendo muito até aqui, para quem está anotando, porque a gente sempre orienta você a assistir Brunecast anotando, porque é muita informação. Primeiro, base, ele repetiu essa palavra várias vezes. E mesmo perdendo a mãe tão cedo, foi suficiente para ela deixar uma base, valores, ter para onde voltar, o sentimento de eu sou importante só porque eu estou ajudando no café da manhã. Isso é a sua base, seus valores. Outra coisa importante é trabalhar para você. Muita gente fala assim,
como você falou, esse cara tá ficando rico nas minhas custas, eu não vou... Você que tá perdendo a oportunidade. Enquanto tem um reclamando do trabalho, tem outro modelando. Que você fala de copiar o que o outro tá fazendo, o que o outro faz bem, a gente, hoje, nesse processo de desenvolvimento pessoal, a gente chama de modelagem. Ou seja, eu vejo que tua vida tá dando certo, o que você faz que dá certo? Eu vou modelar, eu vou copiar isso. E aí é lógico que você vai só pro nível dele. Se existem 10 mil níveis acima ainda. Mas porque você tá no nível dele agora, quem tá aqui já começa a te olhar. Antes ele não conseguia te enxergar aqui embaixo. Olha como é que é a vida. E aí você passa pro nível dele, quem tá um pouco mais acima já tá te olhando, porque você continua também agora modelando outras pessoas, continua trabalhando mais do que o normal, e é um princípio bíblico importante, fazer mais do que é pedido. Olha o que Jesus fala, que coisa pesada. Jesus, hein? Se você faz somente o que tinha que fazer, o que foi pago para fazer, você tem que bater no peito e falar, eu sou um servo inútil, porque fiz somente o que me foi mandado. Para Deus, você fazer o que tem que fazer é inútil, você é servo inútil. Você só começa a ter valor quando faz mais do que é pago para fazer. Tá na Bíblia, gente. Então, assim, esse segredo do trabalho aí é um segredo milenar, já estava escrito há muito tempo, a gente tem que praticar. Eu gosto de traduzir esse versículo quando eu falo que você nasceu locomotiva. Por que você está aceitando ser vagão? O cara que viu, Wesley? Poxa, Geraldo mandando uma indireta dessa por no meio do podcast, vai estar quietinho. Wesley Vagão, anota aí Wesley Vagão. Próximo Brunecast com Wesley Vagão, a gente vai soltar aqui muito forte. Geraldo, nessa época que você trabalhava para esse grupo, teve alguém que te criticava? Geraldo, você tá trabalhando aí pros caras, porque sempre tem essa pessoa que, por ela não estar fazendo muito, acha que você tá fazendo muito e não precisa, sabe? Logo de cara, diziam que eu não teria chance porque eles eram judeus, eu era negro, pobre da favela. E que assim que eles descobrissem que eu era negro, já era o suficiente para eu perder o emprego. Mas eu acreditei na minha mãe. Minha mãe disse que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. A minha mãe me motivava, não com a bola, com a bicicleta, na época não tinha um smartphone, né? Então, para me motivar, ela dizia que eu era bonito, sendo quem eu era. E eu aprendi a entender que era muito bonito ser negro. Eu agradeço isso desde os 5 anos de idade, então não era um problema. E quando eu tive essa informação na empresa, eu relaxei e não me preocupei com o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Eu me preocupei com aquilo que eu acreditava, com meus valores, com a base, com a família, com a minha mãe, aquilo que a minha melhor mentora me disse que seria. Eu acreditei em mim e fui. E essas pessoas que diziam para mim que seria o meu impedimento, foram as primeiras a olhar para mim e dizer assim, vai. E eles são meus mentores até hoje, independente de eu ter saído do CNPJ deles. Uau, muito bom. Uau.